Olá, amigos, que bom estarmos juntos novamente. A nossa gratidão a todos. Embora a história da humanidade sempre tenha registrado fenômenos mediúnicos, toda vez que se faz referência à mediunidade, é feita uma vinculação com o Espiritismo. O Espiritismo não criou a mediunidade, não promoveu a mediunidade, mas explica todos os fenômenos mediúnicos. Hoje vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, que é coordenador da área de mediunidade da Federação Espírita do Paraná. Olá, Danilo. Agradecemos por estar conosco em mais essa oportunidade. Olá, Ivone. Olá, amigos que nos assistem. Sempre muito bom, muita alegria a gente poder retornar a esse programa. Inúmeras vezes nós já refletimos sobre o tema mediunidade no programa, por ser um assunto muito importante e trazer muita luz para nós, né? Por isso nós gostaríamos que inicialmente você nos dissesse o que é a mediunidade. Ok, Ivone. Mediunidade, assim como muitas outras faculdades, é uma faculdade que o espírito tem, que se manifesta no corpo físico, organicamente, e que dá a esse espírito a condição de promover um contato direto com espíritos que se encontrem em outras faixas vibratórias. Vamos pensar aqui um exemplo clássico comum: o espírito reencarnado, aqueles que nós compreendemos e entendemos como sendo os médiuns, conforme Allan Kardec nos orienta na sua obra, o Livro dos Médiuns. Esses são espíritos que a faculdade se manifesta e ele tem a capacidade de fazer uma percepção direta dos espíritos que estão em outra faixa vibratória, por exemplo, os desencarnados, desligados do corpo físico. Então, essa faculdade se manifesta de formas variadas. Nós encontraremos o médium vidente, aquele que consegue ver esse espírito, né? Nós vamos encontrar o outro que não o vê, mas escuta, os audientes. Outros que, a partir do pensamento, conseguem captar o pensamento desse espírito e os transformam em uma escrita, em um texto escrito, que são os psicógrafos. Outros que captam esse pensamento e se oferecem o corpo em instrumento de manifestação, e o espírito fala por este médium. Enfim, é uma faculdade que traz essa condição para um espírito poder ter contato com o outro por um intermediário, esse médium. Ele é quem tem a faculdade manifestada, porque ele capta o espírito, entra em contato com o espírito que está na outra dimensão. Certo. E quais os objetivos da mediunidade e qual a sua importância para o homem? Você fez uma fala a respeito, historicamente, cronologicamente, os fenômenos mediúnicos acontecem desde sempre, né? Os registros históricos demonstram isso. Então vamos imaginar, a princípio, né, antes do advento do Espiritismo, a mediunidade tinha por objetivo a promoção dos fenômenos para que chamasse a atenção que existia esse outro mundo, essa outra dimensão, né? Era um contato, chamava-se a atenção de todos para que esse fenômeno pudesse, em algum momento, ser estudado, ser compreendido. Para que os espíritos dissessem, nós estamos aqui. Exatamente. Ao tempo de Kardec, ele, com as suas pesquisas, suas observações, identifica o que eram esses que se manifestavam, identificou que eram espíritos como nós, que agora se encontravam numa outra dimensão vibratória, desligado do corpo físico, eram eles. Entendeu, e num contato com eles, por meio de muitos médiuns,
identificou vários dos espíritos, eles se apresentaram, e aí ele fez a grande descoberta, né? O quanto o ensino, o conhecimento desses espíritos poderia nos auxiliar. Porque são espíritos como nós, um dia estiveram encarnados, desencarnaram, hoje estão lá, mas são espíritos como nós, e assim como a gente vê aqui entre nós, encarnados, espíritos com diverso nível de conhecimento, de capacidade, de evolução moral, evolução intelectual, neste mundo espiritual desligado do corpo físico, né, eles também continuam a ter esses níveis diferenciados. E vamos encontrar os espíritos superiores, aqueles espíritos que têm um conhecimento das leis divinas, do universo, da criação, de Deus, muito acima do que nós, no estágio evolutivo que temos hoje aqui, a humanidade terrena tem, né? E Kardec percebeu o quanto este conhecimento seria importante para nós, nosso progresso, nosso crescimento. Esse é o objetivo primeiro dessa terceira revelação, o Espiritismo, né? Trazer uma informação, o conhecimento mais aprofundado de Deus, mas principalmente as suas leis, que devem reger a nossa forma de viver, para que a gente atenda o nosso objetivo como espíritos criados por Deus, que é de progredirmos, evoluirmos, né? Chegarmos na condição de perfeição moral relativa aos espíritos. Hoje, nos dias atuais, ao tempo de Kardec também, ele já demonstrou isso para nós, né? O codificador da doutrina espírita, no século XIX, tem um outro objetivo também, a mediunidade de grande importância, que é auxiliar no atendimento de espíritos que, desencarnados, se encontram na dimensão espiritual em desequilíbrio psicológico, em desequilíbrio emocional, espiritual, em função do desconhecimento, da ignorância de que somos espíritos, somos imortais, que existe uma dimensão, um mundo espiritual, que sofremos as consequências de todos os nossos atos. Então, os equívocos que a gente comete geram uma consequência, isso gera um desequilíbrio. Ao retornarmos à dimensão espiritual, após a morte do corpo físico, às vezes esse desequilíbrio nos traz uma situação delicada, né? Nas reuniões mediúnicas, às vezes a gente observa, o espírito se manifesta e ainda não se apercebeu que está na dimensão espiritual. Ele ainda se acha vivo no corpo físico e vem dizer das dificuldades, que as pessoas não se comunicam com ele, não contatam com ele, ele está do lado, está próximo, ele se sente ali ao lado das pessoas e elas, como que indiferentes, fingem que não o veem. Na realidade, eles não se aperceberam da sua situação. Então, a gente vai falar um objetivo terapêutico para esses espíritos. E, nas reuniões mediúnicas, muitos desses são atendidos através de um diálogo para auxiliá-los a compreender a sua atual situação, né? Então, hoje a gente diria, o grande objetivo da mediunidade é terapêutico, de auxílio a esses espíritos. Ao tempo de Kardec, o grande objetivo era permitir que esses espíritos superiores pudessem trazer o conhecimento para nós. E traz um grande auxílio para nós também, não é, Danilo? Porque quando o espírito faz o seu depoimento de como ele se encontra no mundo espiritual e o que ele fazia quando encarnado, isso serve de exemplo para nós, né? Veja, né? Se eu tiver esse comportamento, vai ter essa consequência. Também é um ponto importante, não é? Um objetivo muito bem colocado por você, lembrado, o objetivo pedagógico de aprendizado para cada um de nós, né? Sim. Não apenas aquele que está ali participando da reunião mediúnica, de repente alguém pode pensar, então eu tenho que participar da reunião mediúnica para ter acesso a isso, para observar, aprender, ter a confirmação dos princípios da doutrina espírita, dos ensinamentos a respeito disso, né? Imortalidade, a vida no mundo espiritual, lei de causa e efeito e outras coisas, mas não apenas quem está ali na reunião mediúnica, uma vez que a literatura espírita traz esses fatos, essas informações para nós, né? Temos uma das obras básicas, O Céu e o Inferno, que na segunda parte dele
é um compilado de inúmeras comunicações que Kardec seleciona, traz para a obra, apresentando os espíritos em diversos níveis de evolução moral, intelectual, com situações ali específicas, né? Então tem um capítulo que ele fala dos espíritos felizes, espíritos medianamente felizes, os espíritos infelizes, de espíritos suicidas, e ali são testemunhos, como você disse, né? O que aconteceu, como foi o meu retorno ao mundo espiritual, o que eu passei no mundo espiritual aqui. Isso é educacional para nós, né? Ouvirmos aquilo, né? Esse é o exemplo, essa é a atuação da lei de causa e efeito. E aí eu faço a minha análise, né? O que eu desejo para mim, né? Como é que é o meu comportamento na vida. Eu já sei o que eu posso esperar a partir desses testemunhos. Você se referiu às reuniões mediúnicas que são realizadas nas casas espíritas. Qual é o objetivo dessas reuniões mediúnicas espíritas? A reunião mediúnica é uma atividade dentro do centro espírita de uma importância fenomenal. Ela auxilia, né, aqueles que têm a faculdade, os médiuns, a colocarem-na em prática. Ao mesmo tempo, é um espaço em que há aprendizado, como a gente falou, aqueles que participam estão aprendendo. É um espaço em que a espiritualidade pode se utilizar para trazer informações, conselhos, orientações, porque também nas reuniões mediúnicas ocorre não apenas o atendimento aos espíritos que estão em necessidade, mas também a espíritos com conhecimento, mentores, que vêm nos auxiliar, às vezes trazendo-nos alguns aconselhamentos, trazer uma palavra de ânimo, de estímulo, nos convidar à nossa reforma íntima, né? Então, também de grande aprendizado. E um espaço em que, dentro da casa espírita, ele serve como um gerador, auxiliar, pode funcionar como um gerador de um ambiente vibratório para a casa espírita, importante para a realização das demais atividades. Danilo, é muito comum, por curiosidade ou para tentar resolver uma questão pessoal, pessoas chegarem aos centros espíritas desejando participar das reuniões mediúnicas, né? Um grande número querendo ter notícias de um ente querido que já desencarnou, não é? Isso é possível? Veja, Ivone, isso é tudo que não é recomendável acontecer. Por quê? Falamos que os espíritos que se encontram lá no mundo espiritual, na dimensão espiritual, que podem se comunicar através dos médiuns, são espíritos como nós, que um dia estiveram aqui conosco. Então vamos trazer para a nossa condição o que a gente encontra no nosso mundo, ao nosso redor aqui. Espíritos de toda a natureza, do caráter mais diverso, desde os bons espíritos aos maus espíritos, os perversos, né? Na dimensão espiritual, esses espíritos também estão presentes. E, muitas vezes, são encaminhados às reuniões mediúnicas para serem atendidos, num processo de despertamento, que eles reconheçam os equívocos que estão cometendo, porque lá, alimentando os mesmos sentimentos que tinham aqui, a mesma vontade, eles se encontram em situações difíceis, delicadas ali, e no mundo espiritual sempre a proposta é de melhoria, de aperfeiçoamento, como é aqui, né? Então, eles se negam a esse atendimento que é oferecido no mundo espiritual também pelos espíritos que estão em condições melhores. Nas reuniões mediúnicas, eles são trazidos, às vezes, para que, no diálogo, na conversa que se estabelece, no contato, novamente, com a dimensão física, fazendo percepções da diferença do mundo em que ele se encontra com o que era aqui na dimensão física, tudo isso ajuda, são elementos terapêuticos nesse tratamento. Esses espíritos podem reencarnar. Lembrando que nós sofremos influência dos espíritos
as pessoas que participam nessa reunião devem ser pessoas que conheçam muito bem o que é faculdade mediúnica, os cuidados que tem que se ter numa reunião mediúnica, porque as influências que eles poderão receber, de repente, por espíritos nessas condições, às vezes se manifestam espíritos que são obsessores, espíritos que de repente identificam em alguém que está na reunião um inimigo do passado ou algo assim, e pode passar a partir daí a querer influenciar negativamente, fazer algum mal. As próprias vibrações que às vezes acontecem, esses espíritos trazem no processo de comunicação para o ambiente, para a reunião fluídica, né? A condição fluídica deles transfere para o ambiente fluidos que todos nós podemos captar ali. Então a pessoa que vai participar de uma reunião mediúnica tem que ser alguém que conheça o que é mediunidade, conheça a condição que tem que ter para participar da reunião mediúnica, o equilíbrio emocional, moral, entender que é alguém que tem que fazer os máximos esforços na sua vida para a sua melhoria moral, o seu crescimento moral, entender ali as possibilidades, as consequências de um contato, de uma influência que ele pode receber ali na reunião mediúnica, a forma dele se comportar também. Existe todo um treinamento que a gente tem, o esforço de se manter com a vibração o melhor possível, os pensamentos, a concentração, tudo isso é importante para que os efeitos deste contato às vezes não reflitam em quem está ali na reunião. Imaginemos alguém que desconheça tudo isso, que participe, que esteja ali talvez, alguém é por curiosidade, alguém é porque tem problemas, tem dificuldades, a gente vê chegar muitas situações em que a pessoa está sob uma influenciação, às vezes um processo obsessivo. Já imaginou estar numa reunião e de repente o obsessor ali se manifesta por meio de um médium, expõe, fala, agride, né, de uma certa forma violenta moralmente a pessoa que está ali? Já imaginou o impacto disso, o reflexo? Em outras situações, não estando preparado, recebe esse impacto, esse encargo, acaba entrando num processo que pode levar a um processo obsessivo a essa pessoa que participa, né? Levando, o próprio codificador coloca no livro dos médiuns, né? Às vezes leva a situações patológicas, trazendo problemas de saúde e às vezes mesmo até a questão de loucura, podendo levar. Não que a faculdade mediúnica seja o elemento que provoque, mas às vezes a gente tem no nosso íntimo situações ali que estar numa reunião, participar de uma reunião mediúnica pode ser um gatilho para disparar uma disposição que já é própria nossa, né? Quem sabe disso? Então, para se participar de uma reunião mediúnica, se toma um cuidado muito grande as pessoas que vão participar numa reunião mediúnica séria, desde uma avaliação da questão mental, física, psicológica, emocional, o conhecimento, o lado moral é muito avaliado, né? Tem que ser pessoas que sejam exemplos dessa busca de uma postura adequada, porque a equipe espiritual que participa com a reunião irá colaborar e terá maior sucesso quando a equipe, os participantes, os componentes estejam nessas condições. Você se referiu à obsessão. E nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a essa influenciação negativa que os espíritos podem exercer sobre nós. Até Sim. Porque todos nós somos médiuns no sentido de... Amplo. No amplo sentido, né? De estar suscetíveis a essa influência. Como evitar a influência negativa dos espíritos? Como você colocou, né, o codificador nos traz lá uma questão do livro dos Espíritos, 459, falando que é natural, é normal os espíritos poderem influenciar uns aos outros, independente de estar encarnado ou desencarnado. Pelo pensamento, pela vontade, ele pode influenciar. Aquele que está sendo influenciado
capta isso. Nesse sentido, a ideia do somos todos médiuns. Podemos captar esse espírito, essa vibração, captar pensamentos e tal. O médium, que Kardec depois vai trabalhar no livro dos médiuns, é aquele ostensivo, que ele tem, vamos dizer, um plus, uma sensibilidade diferenciada que se manifesta no seu corpo físico. O corpo é mais sensível a todo um detalhamento biológico, não é o caso para a gente falar, mas que ele faz essa captação em outro nível, muito mais profundo. Mas, num sentido, somos todos médiuns. E se somos todos médiuns nesse sentido, somos todos passíveis de receber essa influência. Lembrando que falamos agora há pouco, né? Na dimensão espiritual temos os bons espíritos como os maus espíritos. Os maus podem querer nos influenciar negativamente. E nós podemos receber essa influência, captá-las e isso trazer consequências para nós. Como atuar sobre isso? Lembrando uma lei que é uma lei física, também a lei de atração, nós vamos entender que, conforme o nosso comportamento, conforme a natureza do nosso espírito, nós atraímos espíritos que têm a mesma natureza. Então, se nós somos pessoas que buscamos agir no bem, fazer o bem, nos policiamos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, isso de forma sincera, né? Nós atraímos bons espíritos que veem em nós esse esforço. Se, ao contrário, nós ainda nos deixamos levar por muitas das nossas imperfeições, nas nossas viciações morais, nós atraímos espíritos que têm essa natureza, que querem estar perto de nós. Como é que é o ditado, né? Os afins se atraem, né? Sim. Quem tem natureza atrai o que tem a natureza parecida com a sua. O que fazer? O grande esforço da nossa parte é que sejamos aquele que atrai bons espíritos. Então, o que nós temos que fazer? Um grande esforço de construção, de evolução moral, para que os bons espíritos tenham afinidade e queiram estar conosco. Se ao passo nós nos mantermos ainda com as viciações morais, os espíritos imperfeitos, os maus espíritos é que vão ter afinidade e vão se aproximar de nós. Então, fazer essa mudança aí na nossa vida é fundamental. Muito obrigada, Danilo, mais uma vez pela contribuição que você nos trouxe, trazendo essas informações tão importantes para o nosso equilíbrio no dia a dia, né? Nós agradecemos a todos mais uma vez pela companhia e desejamos-lhes muita paz.